aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário, nesta missa diária, nós continuamos a pedir Jesus que derrame uma gota do seu sangue sobre nós, deste sangue purificador. E são muitos os pedidos que vêm, muitas partilhas, as necessidades que são apresentadas diante do Senhor. E o Senhor que cuida dos seus filhos. É impressionante a primeira leitura de hoje, e eu diria, assim como Deus cuidou do povo de Israel, relatado no Êxodo, o Senhor cuida desse novo povo de Deus que foi comprado, adquirido pela vida do Cristo, pelo sangue do Cristo. Portanto, aqui está um ponto importante. No Antigo Testamento, o motivo que levou Deus a ter tanto amor para com Israel foi uma promessa, foi uma aliança. Quanto mais nós somos valiosos aos olhos de Deus, quando não foi por uma promessa e nem por uma aliança feita em sacrifícios de animais, nem pelo sangue dos animais, mas foi feito na própria carne e sangue do Cristo. Então, muito mais valiosos somos nós aos olhos de Deus. Portanto, como é importante que cada um tenha essa consciência e essa intimidade. E quando necessário for, quando preciso é rezar, reze por um Deus que cuida. Reze porque Deus zela. Reze porque Deus atende o nosso clamor. São palavras para alguns sem sentido e repetitivo, mas para quem está passando por uma provação,
saber que o Senhor derrama uma gota do seu sangue sobre o problema, conforta, anima, cura. A primeira leitura de hoje, nós começamos, quem é de missa diária, sabe que nós estávamos numa leitura sequencial do Gênesis. Os primórdios, como que se estabeleceu. E o Gênesis termina falando de José do Egito, a grande saga de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos por inveja, mas Deus colocou sua mão e fez dele o príncipe do Egito. E fruto disso, lembrando, porque foi semana passada, quando Israel passou por uma estiagem, por uma grande fome, Jacó, o pai de José do Egito, mandou os irmãos, eles foram. E depois do encontro de José com seus irmãos, mandou buscar o pai. Jacó foi para o Egito e nisso se explica por que o povo de Israel, que já tinha recebido a terra prometida de Abraão, foi para o Egito. Foi por necessidade, mas no primeiro momento eles foram acolhidos muito bem, porque José estava vivo, porque José do Egito tinha influência sobre o faraó. Exatamente o capítulo, o livro do Êxodo, que começamos a leitura hoje e também será sequencial, mostra uma realidade diferente. José morreu, primeiro Jacó, inclusive Jacó morreu no Egito, mas foi sepultado em Israel. O texto fala que José morreu e surgiu um novo faraó que não sabia dessa história. E de repente o povo de Israel, naturalmente, eles começaram a crescer, se tornarem numerosos e poderosos. Numerosos na sua prole e poderosos porque eles têm a capacidade, o judeu tem a capacidade econômica. E eles começaram a prosperar, se tornarem poderosos, influenciadores. O que desperta medo, ameaça, e aqueles que eram bem-vindos, agora não são tão bem-vindos. E o texto de hoje começa mostrando como o faraó começou a escravizar, a judiar, a colocar uma canga muito pesada sobre os judeus. E eles tiveram que construir, carregar pedras, fazer tijolos para construir duas grandes cidades, dentre elas Ramsés. O fato parece, mas é do Antigo Testamento, padre, o que tem a ver? Primeiro, porque eu sempre digo, são histórias importantes de sabermos e catequizarmos as crianças, contarmos estes fatos. E disso aqui você vai perceber o quê? Que Deus cumpre a promessa. No meio de tudo isso, uma situação de escravidão, e o que é pior, um controle de natalidade. As últimas frases, o faraó manda dizer a todo o povo: se nascer um menino, mate. A mulher deixa viver, porque a mulher será uma boa parideira de egípcio, mas não irá guerrear. Então mate os meninos. Diante de tudo isso, diante dessa situação caótica que vai piorar nos próximos dias, nas leituras sequenciais, é interessante perceber
Um Deus que, devido à sua promessa, devido à sua aliança, intervém, o que veremos no capítulo 2. Um Deus que se importa com o destino daquele povo. Meus irmãos, isso vai ficar mais claro durante a semana que segue. Mas se o Senhor já agiu assim, eu te pergunto, o mesmo Deus que se preocupou com uma aliança feita em sangue de animais, não se preocupa conosco na aliança feita no seu próprio Filho? A situação que vivemos hoje, lá fala de escravidão, de controle de natalidade, tentando dizimar, aniquilar, ou pelo menos enfraquecer uma nação. Tudo o que passamos passa despercebido de Deus? Não. E Deus, assim como se importa e precisou da mão de Moisés, precisou do sim de Moisés, e sabemos o quanto Moisés teve um trabalho, o maior trabalho de Moisés, todo mundo pensa, foi convencer o faraó. Não foi. O maior trabalho de Moisés foi convencer o povo. Foi convencer as pessoas, vocês podem viver livres. Vocês podem retomar a terra prometida. Falando nisso, automaticamente vamos para o Evangelho. Nós ontem ouvimos no Evangelho que Jesus mandou 2 a 2 para expulsar os espíritos maus. Hoje vai na mesma linha, mas depois eu aprofundo. Qual a maior dificuldade que Deus tem? De agir? Não, de quem haja por Ele. Mas você vai falar, mas Deus é onipotente, Ele não precisa que ninguém haja por Ele. Deus pode tudo. Sem o homem, Ele não quer nada, porque Ele deu a liberdade. Se o maior trabalho de Moisés não foi derrubar o faraó, porque contra o faraó, Deus manifestou o seu poder e seus prodígios, coração duro, mas cedeu. Mas e o povo que saiu do Egito e depois desobedecia a Deus a cada momento nos 40 anos? Não representa que a maior dificuldade hoje significa a nossa geração dura, coração duro, de entender que nós não precisamos e não somos escravos de ninguém, que não somos escravos dos impérios, dos faraós e dos domínios e das potestades, que nós somos livres pelo sangue de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos isso, mas parece que nós gostamos da condição de escravos, gostamos da condição que não nos incomoda, optamos pelo caminho mais fácil. Então, a maior dificuldade de Deus em transformar o mundo está no homem querer ser transformado. O mundo em si, se ele é escravo, se o mundo em si está destruído, se as relações, a criação está desorganizada, é porque o homem não aceita ser libertado por Deus. É a mesma situação. Por isso, são esses os aspectos. Vejamos na leitura, no Evangelho, Jesus dizendo, eu não vim trazer a paz. É estranho ouvir isso. Ele diz ainda, não vim trazer a paz. Repete, no entre vírgulas. Eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer, a espada. Você vai dizer, mas espera aí, Jesus não disse, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra? Como entender isso? Aqui,
Jesus não está autorizando uma guerra santa. Não é para os discípulos tomarem a espada, mas o que ele está dizendo é que o mundo tomará a espada contra os discípulos. É apenas uma forma de compreensão. Jesus, tanto que quando Pedro pegou a espada, ele mandou que guardasse na bainha. Então, Jesus não veio trazer a espada para que eu e você tomemos a espada e façamos uma guerra santa. Não, não é isso. Mas que o mundo travará uma guerra contra ele, e travou. Não usaram espada, mas usaram a lança. Não usaram a espada, mas usaram os cravos, os martelos, os chicotes. É a guerra travada contra o reino. É a guerra dos que são escravos e querem permanecer escravos. É a guerra dos impérios que querem manter toda a desordem contra a retidão, contra a verdade, contra a liberdade. Então aqui nós não podemos só olhar, aqui no Antigo Testamento, se a gente olhar, não foi só o faraó duro de coração. O povo foi muito duro de coração. Se nós olharmos para hoje, poderemos identificar vários faraós e vários controles de natalidade, muitas leis que impedem a vida, muitos decretos, muitas leis que são contra a saúde, que são contra muitas realidades que tiram a dignidade, sim, mas e aqueles que aceitam, que não querem mudar? Nós criticamos os políticos, vamos ser bem honestos, e aqui por favor vocês sabem que eu não falo sobre A nem B. Mas se há um descontentamento com fulano, beltrano, ciclano, quem os elegeu? Quem lhes deu poder? Compreendemos que temos que avaliar em todos os aspectos. Nosso Senhor veio dizer: eu vou lhe dar instruções. Vocês têm um mundo a evangelizar, expulsar, ontem, voltando, expulsar os espíritos maus, os espíritos impuros. Eu onde falava de dois personagens, não sei, quem acompanhou a liturgia de ontem? Levante a mão. Amazias e Amós, um escravo, Amós não. E o Senhor dizendo: não leve dinheiro, não leve pão, não leve isso, não leve aquilo, confie no Senhor, leve o cajado da fé. Ontem preguei 3 missas sobre isso. Por que Marcos manda levar o cajado de Arão, o cajado de Moisés? Pois bem, hoje ele continua, está na mesma linha das instruções, apesar de ser evangelista diferente. Eu vim trazer a espada, e depois você vai dizer: mas Jesus acaba com o valor da família. Não, Senhor, absolutamente. O valor da família Jesus enaltece, mas ele coloca que até o maior de todos os valores, que é a família, pai, mãe, filhos, sogro, sogra, honrar pai e mãe, que faz parte dos mandamentos, é menor que o maior de todos: amar a Deus e ao próximo. Que mesmo esse valor, que é tão defendido na Bíblia, ele se torna menor e importante quando se coloca em risco a liberdade no sangue de Jesus. Por isso que ele vai dizer: o inimigo do homem serão seus próprios familiares. Porque um cristão tem que brigar com a família? Não, porque a família vai brigar com o cristão. Porque o conceito família de um cristão
é diferente de um conceito de família do mundo. Ontem, na missa das 11, teve uma reação muito contrária, mas não tem problema, a gente já se acostuma com isso. Quando eu disse cuidado, quando nós vivemos, e aqui não vou repetir, basta o dito, sobre essa religião e esse discursinho, não importa de quem seja. Se fosse o Papa eu também falaria. Esse discursinho adocicado, esse discursinho que fica assim, o eu profundo, ai, peraí, onde está o Evangelho? Onde está a boa notícia? Cuidado! Isso vale para todos nós. Uma igreja que não é profética, ela não é igreja. Um cristão que não é profeta, um padre que não é profético, não é igreja. Um pregador que não é profético é oratória, não é pregação. Por isso, está explícito aqui, o inimigo do homem serão seus próprios familiares. Por quê? Porque alguém que é resgatado no sangue de Jesus, ele tem valores. E se for de fato viver o Evangelho, tem posições que vão contrastar com o mundo. O mundo não gosta. Olha para onde acabou nosso mestre. Olha para a vida dos santos. Olha para os mártires da igreja. Do contrário, nós vamos fazer o que é perigoso. E isso é espírito do demônio. Explicava ontem. E retomo. Que é irmos fazendo o joguinho para agradar todo mundo. Quando entramos nesse caminho do politicamente correto, e eu dizia, não é para ninguém se tornar polarizado, violento, desrespeitoso e desumano. Não, não é isso. Jesus nunca foi isso. Mas há certas coisas que vão fazer a cisão. Meus irmãos, quando alguém está com câncer, vamos dizer um tumor cancerígeno, o que é que a gente reza para que o médico possa naquela cirurgia, ele possa conseguir tirar todas as nervuras, vou usar essa palavra, é ou não é isso? E que não fique nada, nenhuma célula cancerígena. Ora, seria diferente na vida espiritual? Seria diferente no discipulado? Se não queremos e não podemos ficar com um pé aqui e outro lá, uma hora tem que acontecer que a espada corte, tal qual um bisturi. Por isso ele vai dizer, quem ama seu pai, sua mãe, quem ama o filho, sua filha, quem ama, ele vai dizer, mas entender o sentido. E aí ele diz uma condição: tome a cruz. Se não tomar a cruz, não é meu discípulo. Hoje eu atendi uma mulher, eu rezo por ela, não me lembro o nome, mas está aqui no altar. Um filho só pensa, está no quarto porque ele está com uma distrofia completa e não tem muito acerto. O outro filho nas drogas. Que cruz! E o Senhor dizendo, tome a cruz. E se não tomar a cruz, como cristão, não é cristão. Quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Olha que reviravolta. Moisés perdeu a sua vida, se consumiu, perder é no sentido de se consumir. Outra é guardar, tentando se preservar de desgosto. Não,
se preservar de frustrações, se preservar de conflitos, se preservar. Então vou guardando a minha vida, está nada. Guardando a vida, água parada cria dengue, vida parada perde o sentido, perde a vitalidade. Às vezes nós precisamos arriscar, perder a vida, consumir a vida por causa de Cristo, apesar de ter. De novo volto ao Evangelho. Se você, o final lá, for numa cidade e não for bem recebido, o que disse nosso Senhor? Pega as sandálias e bata ao pó. Como foi que eu expliquei? Não carregue a poeira da rejeição. Não carregue a poeira da frustração. Não deu certo? Bata a poeira. Livre-se daquela poeira, daquele momento. Vai para frente, segue o caminho. Tem muito a fazer. Se nós ficarmos carregando essa poeira de momentos não bem-sucedidos, de projetos não bem realizados, ficarmos carregando essa poeira da frustração, nós não vamos entender o que o Senhor está dizendo. Perder a sua vida por causa de mim, perder, arriscar. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é tão bonito, porque ainda depois vai dizer, olha que nosso Senhor disse, acha que é muita coisa? Não. Se você der um copo d'água fresca, um copo de água fresca, por causa de mim, não ficarei sem recompensa. Olha como Jesus coloca uma coisa tão simples, tão pequena, para alguns até tão simplória, mas eu faço isso por Jesus. É uma vida dada no copo d'água fresca, é uma generosidade de um sorriso largo, é o despojamento um quilo de alimento que você traz, é uma caridade no ouvir, é um gesto de amor gratuito para com o outro. Não ficará sem recompensa. Portanto, que o Senhor nos ajude, que não queiramos viver escravos, meus irmãos. Essa é a mensagem. Que não queiramos viver escravos. Deus tem um plano tão maravilhoso, tão lindo para nós. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, para a minha vida. Que nós nos abramos a Ele.